Mas quando a ideologia, por exemplo, da esquerda, que é pró-aborto, pró-ideologia de gênero, ah, enfim, toda a perspectiva ela é totalmente progressista, que se torna antibíblica contra os princípios bíblicos que para nós são absolutos e inegociáveis. Ainda assim pode ser chamado de irmão? Ah, mas aceitou Jesus, mas é a favor do aborto. Ah, mas aceitou Jesus, é a favor da descriminalização das drogas. Calma aí. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida aí? Como é que vai esse final de ano? Bem, vamos analisar aqui rapidinho um trecho aqui de um vídeo tratando um pouco sobre cristianismo, religião, Bíblia, direita, esquerda, política. Tá uma salada aqui. Acompanha aqui comigo. Inegociáveis. Ainda assim pode ser chamado de irmão? Ah, mas aceitou Jesus, mas é a favor do aborto. Ah, mas aceitou Jesus, é a favor da descriminalização das drogas. Calma aí. Eu conheço alguns irmãos que são que eu não sei se vão falar abertamente, mas que votam na esquerda, ou já votaram na esquerda. Deixa eu interromper aqui um pouquinho. Esse assunto de esquerda e direita aqui no Brasil atualmente é um assunto bem complicado. É delicado, é complexo. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje não sabe o que é esquerda, não sabe o que é direita, de onde veio esses conceitos, né, de onde vieram. E aí fica complicado, porque na verdade há uma mescla, há toda uma mistura, principalmente por parte dos políticos e da politicagem. A gente tem que ser honesto e tem que tentar olhar a situação da forma mais clara possível e honesta possível. Por exemplo, você viu aí a pessoa falando agora há pouco que o lado da esquerda é a favor disso, é a favor daquilo, são progressistas, a favor do aborto, a favor não sei do que e tal e tal. Eu acho que essa criatura não sabe que, por exemplo, para você ser a favor do aborto, não necessariamente você tem que ser de esquerda. Você pode ser de direita também ser a favor do aborto. Porque a ideia do aborto, como por exemplo também a questão do LGBT, os direitos civis, dentre outros, não é só ou somente uma ideia da esquerda ou uma pauta esquerdista. Isso é uma questão de conservadores e progressistas. Exemplo, é possível você ser de esquerda e ser progressista, assim como é possível você ser de esquerda e não ser progressista, ser conservador. Nenhum problema nisso. Quando a gente vai tratar sobre o assunto de esquerda e direita, é preciso saber do que está sendo falado. Porque quando se trata de conceitos políticos de esquerda e direita, seja centro, seja extrema direita ou esquerda, seja centro-esquerda, centro-direita, há vários conceitos, tem que saber do que se está falando. Se é uma questão moral, se é uma questão cultural, se é uma questão econômica, se é economia política. Por exemplo, é possível ser de esquerda e liberal. Então, assim, tem que se estudar os conceitos para se falar, para não falar besteira. Tem que se estudar os conceitos para saber do que está sendo falado e para ter uma melhor compreensão possível do assunto. Vamos continuar. Eu não conheço nenhum deles que é a favor do aborto. Não conheço nenhum deles que é a favor do aborto. Então não seria ignorância política? Porque a partir do momento que você vota em um partido ou em um político que está em tal partido, ele acaba sendo de forma involuntária a favor do aborto. Pode. Não necessariamente. Muitas pessoas, principalmente do Bolsonaro para cá, quando ele assumiu, e antes de assumir, na verdade, e após o governo Bolsonaro, muita gente votou em A ou B por não gostar do outro lado. Muita gente votou no Bolsonaro para o Lula não ganhar. E a pessoa nem bolsonarista é. Da mesma forma, Lula. Ambas as partes. Muita gente votou no Lula só para o Bolsonaro não ganhar. E a pessoa nem é a favor do Lula. Votar, a gente, de certa forma, nós somos obrigados, querendo ou não, a votar. A lei fala assim, é um direito, mas é um direito que nos obriga, por uma série de situações. Assim sendo,
a gente meio que fica sem opção. A gente vive uma realidade hoje de extrema corrupção, não é de agora, tanto de um lado como do outro. O que eu acho assim, o que me magoa, que me chateia sobre esses assuntos, uma das coisas é que a pessoa só enxerga o lado negativo de um lado, só enxerga os pontos negativos de um lado, mas os pontos negativos, a corrupção, as falhas, dentre outras situações ruins, existem em ambos os lados, a direita, a esquerda, a centrão. Infelizmente, eu tenho um hábito, um costume de falar, e vou falar aqui, são farinha do mesmo saco. Nos bastidores, essa politicagem aí tá rindo da nossa cara, do povão, do trabalhador, do cidadão. Mas, por exemplo, qual partido da direita... nós não temos um partido evangélico no Brasil. Nós temos um partido do evangelho. Tem partido do evangelho? Porque a própria... Primeiro, o Brasil nunca teve direita. Deixa aí é uma falta de... Pô, falta estudar, né? O cara falar isso aí, o Brasil nunca teve direita. Eu acho legal, aqui é o pastor César Cavalcante, teólogo e tal. Eu gosto muito de algumas compreensões dele da Bíblia, algumas interpretações. É um cara intelectual, um cara estudado no que se refere à teologia, principalmente, mas na parte política ele deixa muito a desejar. Você dizer, no caso ele aí, que o Brasil não tem partido de direita, não tem direita, não existe direita, é uma... Não vamos deixar ali falar. O Brasil da redemocratização para cá, nós nunca tivemos direita. Ele não sabe o que é direita, porque da redemocratização para cá, ou seja, o final da ditadura militar, que muitos só acham que foi um período militar, mas foi uma ditadura, todos os governos, até mesmo o de Lula, o da Dilma, eles estão mais enraizados, mais ligados para a direita do que a esquerda. Você vê Itamar Franco, você vê FHC, você vê Sarney, você vê Michel Temer, com o golpe lá que deu na Dilma, você vê Bolsonaro, você vê o próprio Lula. Todos esses governos têm fortes características liberais, neoliberais, de centro-direita. O que é menos direita, digamos assim, é o do Lula. E ele não é uma esquerda raiz. Está mais para uma esquerda Nutella. Porque o Lula, o governo dele, se você analisar com bastante calma, é centro-esquerda. É um social liberal. Neoliberal, melhor dizendo. Então não é uma esquerda raiz. Ao falar de esquerda ou direita, a gente pode fazer um vídeo melhor para tratar disso, porque o assunto é complexo. Existem várias esquerdas. Assim como também existe mais de uma direita aqui no Brasil. Eu não estou me referindo à extrema direita ou extrema esquerda. Estou me falando das categorias de direita e categorias de esquerda. E o cara falar uma atrocidade dessa com a história do Brasil, infelizmente, ele não sabe de política, ele não entende de política. O que as pessoas achavam que era direita era o PSDB. O PSDB é centro-esquerda. Vamos lá. Joguem isso no Google, pesquisem isso que eu estou falando. O fato de ser centro-esquerda na interpretação dele já não é uma esquerda raiz. Vamos deixar ele falar. Quem é o fundador? Bom, na fundação do PT, a assinatura do Fernando Henrique vem antes da do Lula. O Fernando Henrique é fundador do PT. É um dos fundadores do PT. Que é a direita que as pessoas achavam que era direita no Brasil. Então nós não temos direita no Brasil. Na verdade, a gente não tem para quem, por exemplo, é a esquerda, a gente não tem uma esquerda raiz no Brasil.
O único governo, historicamente falando, que realmente foi de esquerda, esquerda mesmo de verdade, foi o de João Goulart, o de Jango, de 1961 a 64, veio o golpe militar. Por quê? Porque ele não agiu de forma liberal nem neoliberal, porque ele tratou com pautas de reforma agrária, de reforma na zona urbana também. Ele tratou de pautas progressistas, ele tratou de pautas de reforma na educação. Tudo que ele tentou agir ali, mas também teve o problema que ele agiu e teve a interrupção com o golpe militar, foram realmente de ações raízes de esquerda, que vai de encontro a reformas sociais e de encontro às políticas públicas. O que caracteriza mais a esquerda da direita é essa atenção ao povão, ao cidadão, ao pobre. E aí tem que ir de encontro às reformas. Eu não quero me estender muito sobre os conceitos, porque a gente tem que fazer outro vídeo para falar mais a respeito disso. Mas o que o pastor César Cavalcante que está falando, me perdoe. Ele não sabe o que está dizendo, não, sobre o que é esquerda, sobre o que é direita. O fato do presidente aí, que ele citou, assinar lá a fundação do PT ou coisa do tipo, não significa dizer que, na prática, o PT ou o governo X ou Y foi de esquerda. Você vai entender, analisar realmente o governo na prática. Não é o que ele disse. Agora, do fenômeno, nem o fenômeno nem foi o Bolsonaro. Do fenômeno Olavo de Carvalho para cá, porque o Olavo de Carvalho produziu o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sempre foi de centro-esquerda também. Só lembrar, ele está em qual partido? Pera. Bolsonaro de centro-esquerda. O fato de ele estar no partido X ou Y, na prática, não significa dizer que ele é aquilo. Volto a dizer, você vai entender quem é na prática. Bolsonaro de centro-esquerda, só na cabeça PL, dele. O primeiro vice-presidente do Lula era do PL. E falando Entende? Então veja só. Então ele está de centro-esquerda e vai sendo influenciado pelo Olavo de Carvalho para a direita. Boa influência, né? Pra não falar mas nós contrário. temos uma direita inerrante? Não. Todas as pautas da direita são pautas cristãs? Não. Na verdade, então, é isso que eu tô falando, entendeu? A verdade, meu amigo, é que nem esquerda, nem direita, nem centro estão preocupados com o povo brasileiro, muito menos com o cristão. Há muita demagogia e politicagem, e aí entra a questão da corrupção no meio desse povão. Defender partido, defender político, na minha opinião, me perdoe se isso vai te ofender, é coisa de gente medíocre e idiota. Não se defende partido, não se defende político. A gente defende uma boa política da melhor forma possível, que vê beneficiar a sua maioria, principalmente os mais pobres. Aí você vai falar para mim, tu é petista, tu é esquerdista, tu é comunista, sei o que, você não sabe nem o que eu sou, porque eu não disse. Você tem que me conhecer bem para conseguir definir minha visão política. Eu acho que nem meus colegas mais próximos sabem definir o meu ponto de vista político. Mas para deixar um negócio mais claro, eu me vejo mais como nacionalista. O que é o nacionalista? O nacionalista tanto pode ser de esquerda, como pode ser de direita, como pode ser de extremista. Não é o meu caso. Mas eu procuro tentar olhar a situação no quadro maior, em que a maioria das pessoas seja beneficiada. Seja beneficiada com justiça, seja beneficiada com uma moradia decente, seja beneficiada com uma segurança de verdade, com uma educação de qualidade, e assim por diante. Então, você vê que o assunto é bem complicado. Eu quero falar só como cristão mesmo. Como eu sou político, eu nunca votei na esquerda. Meu voto geralmente vai na possibilidade mais à direita.
Mas eu não sou um cabo eleitoral, não sou bolsonarista, nunca fui. Não é militante. Não sou militante. Não sou militante. Nunca fui. Pode pegar minhas conversas, tá tudo que eu faço tá na rede social, tá aí. Agora, quando eu olho para a Bíblia e vejo Jesus Cristo, meu Senhor, chamando um cara que trabalha para o governo que expoliava judeus, chamado Mateus, um cobrador de impostos. É só ver na Bíblia como eles tratavam o cobrador de impostos. Jesus tem um discípulo que era cobrador de impostos. E Jesus tem outro discípulo que era Então é como se fosse, Jesus tem na mesa, na ceia, um cara de extrema esquerda e um cara de extrema direita. E ele chamou os dois para ser apóstolos. É um anacronismo muito grande ele usar esses termos para a época de Jesus. Porque é um anacronismo você pegar um conceito de uma época totalmente diferente, da qual nem existiam esses conceitos, e você aplicar ali naquele contexto. Isso é... Eu fico assim revoltado com a pessoa dele, porque ele é um intelectual, ele é um teólogo, ele é um cara formado no hebraico, ele é um hebraísta, ele é um cara que entende da Bíblia, mas ninguém é perfeito, né? Não dá para pegar termos que nem existiam na época e aplicar na época, para determinada época. Isso é um anacronismo. Não dá para falar que fulano era, né, o discípulo de Jesus, era de extrema esquerda. É complicado. Tem que pegar o fulano naquele contexto ali social, naquele contexto político, naquele contexto cultural. E daquele contexto ali dá para, sim, caracterizar quem era fulano. Quando ele diz que era de extrema direita e extrema esquerda, ele está contextualizando com a nossa realidade hoje. Então isso é um erro absurdo. Porque, na minha opinião, Fábio, no fim, direita ou esquerda vai estar contra Cristo e contra a sua igreja? Isso, pelo menos isso aí ele tem razão. Eu acho que o cristão tem que votar com consciência no menos pior. Não ache... Como muita gente caiu nessa história de que o Bolsonaro... Primeiro, como se o Bolsonaro fosse um grande servo de Deus. Como fosse um grande homem de Deus ilibado que não sei o que. O Bolsonaro é um político velho, um político de quase 30 anos de política. Você tá entendendo? E, naquele momento, eu votei no Bolsonaro nas duas. Porque ele representava o que eu entendia estar mais... Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo. Os erros, e nós temos os lulistas, que os extremos. Ser um militante de um homem. E aí eu acho que o Brasil caiu nessa vala aí. A polarização, os extremos acabam sendo perigosos, né? Então nós temos hoje os bolsonaristas que idolatram o Bolsonaro, eles até cegos para ver os erros, e nós temos os lulistas que idolatram o Lula e são cegos para ver os erros do Lula. Então, esses extremos aí de fato é perigoso. Por exemplo, existem pastores que estão dizendo que se o membro votar no PT, vão excluir da igreja. Não dá nem para chamar um ser humano desse de pastor, um falso profeta. O cara afirmar uma situação dessa, realmente isso é verdade. Tem muito pastor nessa ideologia mesmo. E isso aí é um cabra safado. Então, eu acho que cada crente tem o pastor que merece e tem a igreja que merece. Também não é assim, não. Tem muita gente sincera na igreja, seja católica, seja evangélica, seja qual for, qual segmento, que são pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas de boa índole, que estão ali realmente com o coração sincero para aquela situação. Mas muitas das vezes são pessoas que não têm conhecimento. São pessoas que se deixam levar pela emoção. São pessoas que, na linguagem popular, são pessoas bestas. Então, falar assim, o cristão, o crente, a pessoa tem um pastor que merece. Também nem assim. Eu não escutaria veja, eu nunca votei no PT. Não voto.
não votaria. Mas se eu tô numa igreja, como o pastor fala isso, eu já procuro uma igreja de verdade, né? Eu procuro uma igreja de verdade, porque igreja de verdade fala de Jesus Cristo. Mas, pastor, com a informação que nós temos hoje, hoje não dá para dizer que é ignorância política ou ignorância de conhecimento ou de informação. Nós já sabemos o que é o PT, as ideologias do PT, o que o PT fez, o que os políticos do PT fizeram. Mas o PT não é de Corrupção. esquerda também. Não, não é de esquerda? Não. Não, mas eu tô falando de O corrupção. PT, veja só, esquerda no Brasil é o... Pessoal, do pessoal pra lá. PC do B também. Isso, aí você tem comunismo, não sei o que e tudo mais. Quando ele fala assim, ó, você tem comunismo, não sei o quê, é porque ele não tem muita propriedade do que ele está falando. Até que tá uma linha de raciocínio até mais, faz mais sentido o que ele está falando agora. Quando o outro fala assim que o PT é totalmente de esquerda, na verdade o PT, hoje, ele se revela como centro-esquerda. Então ele não é uma esquerda raiz, ele é uma esquerda social-liberal. Veja as práticas. Veja as práticas e você vai ver que há uma mesclagem. Na verdade, o povo brasileiro, você pode prestar atenção, né? Para isso você tem que estudar, para entender melhor esses conceitos. É uma mistura. Muita gente vai falar que é uma coisa e outra, quando você vai analisar bem direitinho os fatos, ele tanto é um pouquinho esquerda como ele é um pouquinho direita. Porque isso é possível. Ele tanto é um pouquinho centro-esquerda como ele é um pouquinho centro-direita. E às vezes até extremista. O PT, infelizmente, é um partido que cresceu, que defende causas que não são simpáticas ao Evangelho. Não são causas simpáticas ao Evangelho. Então, só por você falar assim, não, o PT não é o demônio também. Uma coisa que a gente tem que ser honesto. O PT não é um partido, eu não estou defendendo PT. Eu não estou defendendo partido nenhum. Deus me livre disso. Mas a gente tem que ser honesto com a situação. O PT não é um partido evangélico. Ele não é obrigado, assim como o PL também. Eles não são obrigados a defender pautas religiosas. Eles são obrigados a defenderem pautas civis. E aí envolve todo um contexto social para se chegar a essas situações. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Estado é laico. Se o Estado é laico, ou seja, é separado da religião, não tem uma religião oficial, não é uma teocracia, então ele não tem obrigação de defender isso ou aquilo. Quem dera realmente eu, na posição de cristão, por exemplo, quem dera os partidos defendessem pautas cristãs. Para mim seria ótimo. Mas para muita gente seria um desrespeito. Para um Umbanda seria um desrespeito, para o Candomblé seria um desrespeito. Tá entendendo? Para o Mormon, para o Testemunho de Jeová, para o Espírito talvez fosse um desrespeito, dependendo da pauta. Então a gente tem que ser honesto diante da nossa realidade. O Estado é laico. Isso não é defender, volto a dizer, não é defender PT, não é defender algum partido. É ser sincero diante da realidade, que o Estado é laico, ele não é uma teocracia, o Brasil não é uma teocracia. A maior parte dos partidos, gente, ao invés de vocês irem pelo que um fulano falou na internet, no TikTok, pega o seguinte, veja quais partidos votaram, por exemplo, agora, da Google, nisso que eu estou falando. Nós temos pautas que está há anos tramitando na casa e volta e vem e volta, que é a favor do infanticídio. Não sei se você sabe, no Brasil tem infanticídio. E nas tribos indígenas no Brasil existe infanticídio. Você acha que é só o PT que vota a favor do infanticídio? Não. Tem vários que vocês vão se assustar. Eu não vou dar nomes agora porque eu não tenho a memória tão boa assim. Então... Não é questão de memória, não. É porque ele não é muito envolvido realmente com conhecimento político. Quem conhece César Cavalcante, eu conheço na de agora, ele não é muito realmente envolvido na política, ele não tem muito conhecimento político, memória política. E à toa que ele fala cada coisa que Deus me livre. Mas a questão do infanticídio, isso é verdade. Mas isso é mais por tribos indígenas.
E não são a maioria das tribos, não, a minoria. Isso não é de agora, não, isso é antes da colonização. Culturalmente, tribos indígenas, eles têm o hábito de infanticídio. Exemplo, em quais situações? São várias. Quando nasce gêmeos, quando a criança nasce com algum problema mental, tipo síndrome de Down, quando a criança nasce com anomalias, quando a criança nasce com determinados defeitos físicos, quando é mãe solteira. São um dos motivos, no qual eu me lembro agora, que o infanticídio existe, né, a morte de crianças. Não estou falando de aborto, a morte de crianças por parte de tribos indígenas. E muita gente na politicagem, eu falo politicagem no sentido pejorativo mesmo, no sentido negativo. Muita gente que não é só PT, realmente vota a favor disso. Não está nem aí para isso, fecha os olhos para isso. Eu tô assim criticando muito essa situação, que talvez alguém me interprete mal. Por quê? Porque é muito desonesto a gente olhar o erro só de um. Na verdade, a bancada ali dessa politicagem que a gente está vivendo hoje, tá tudo errado. Você olha um lado, olha o outro. A questão é que o povo é mal informado, o povo nem leitura tem. O brasileiro, quantos de nós lê pelo menos um livro no ano? Não tem leitura. O pessoal prefere mais se informar em um WhatsApp, em grupinho, em shorts de YouTube, de TikTok e tal. Não tem um conhecimento propriamente dito. Tem só uma notícia, uma informação lançada, mas ali não é conhecimento. Tem uns 4 aqui que eu posso falar, mas se eu falar, pode ser que não sei o que, então é melhor vocês pesquisem. Tem um documentário sobre isso. Mas só, pastor, como assim o Brasil tem infanticídio? Tem deputados. O que é infanticídio? É o assassinato de crianças, de bebês, de crianças. Não estou falando de aborto. A criança nasce e depois há deputados que defendem o direito de matá-los, nascidos. Você sabia? Não sabia. Tá. Vocês estão achando que... Eu tô falando do Brasil agora, 2025, final de 2025. Tem um documentário aí no YouTube chamado Haqqani. Haqqani é o nome de uma indígena que foi morta, ela escapou, foi assim, ela foi condenada pela tribo, pelo pajé, o esquema lá deles, abriram a cova, enterraram a Haqqani, pisaram em cima, tem que ter estômago pra ver, pisaram em cima e ela foi salva por missionários. Os missionários ficaram sabendo, foram lá, desenterraram, ela ainda estava com vida, levaram correndo, não sei o que e tal. E aí existe acho que até uma instituição chamada Haqqani, começa com H. Haqqani, Hakkani. Dá um Google aí, se vocês, quem achar, vê se tem ainda no YouTube, se já não tiraram. E aí, a partir de então, começa uma luta contra o infanticídio. E aí temos deputados aqui no Brasil agora, não é só do PT. Agora, falando o seguinte, não, mas aí são povos originários, essa é a cultura deles, a gente tem que manter. E defendendo o infanticídio dentro das 4 paredes do Brasil. Porque realmente é uma questão cultural deles. Não só deles. Se vê povos da antiguidade fazendo isso, sacrifícios, rituais de criança, no paganismo, no politeísmo, em várias religiões aí antigas. É uma questão complexa que merece, sim, debates, discussões a respeito. Eu não sou a favor de forma alguma a infanticídio e outras situações que envolvem a questão do aborto. é índio? Enfim, pode trazer um Você vídeo tá a respeito então, disso a posteriormente. conversa eu sei que o pessoal vai muito por cortes do TikTok, não sei o que fulano falou, que deputado fulano... Vai estudar, cara. Vê os projetos, vê o que está acontecendo de verdade. Eu acho que o cristão ele tem de ser mais alinhado, nesse momento, à direita, por questão das pautas que a esquerda, as pautas ideológicas da esquerda. Quando ele fala assim, que o cristão tem que ser mais alinhado à direita, ele está querendo, claro, trazer a pessoa para o lado dele.
Mas eu volto a dizer, as pautas não diz respeito necessariamente ou somente quem é esquerda. Porque quando a gente estuda os conceitos, isso é filosofia política, a gente analisa o ponto de vista econômico. Quando alguém pergunta assim, para a esquerda ou direita, você tem que perguntar, depende do que você está querendo tratar. Quando se trata de questões econômicas, a gente vai definir o que é esquerda, o que é direita, vai responder. Mas quando se trata de questão de moral, de valores, de ética, aí já é uma questão de ser conservador ou progressista. Uma pessoa conservadora ou progressista, tanto faz, ela pode ser de esquerda ou de direita. Não necessariamente ela tem que ser de esquerda por ela apoiar uma coisa, ou não necessariamente ela tem que ser de direita por apoiar uma coisa que envolve as questões culturais, morais. Tá entendendo? Então, assim, vou te dar um exemplo. Você pode ser de direita e ser a favor do aborto. Por quê? Um exemplo. Porque você pode ser de direita do ponto de vista da filosofia política, da economia, mas você pode ser progressista. Então você é um de direita progressista, a favor do aborto, é um exemplo. A favor dos direitos LGBT, é outro exemplo. Assim como você pode ser de esquerda e contra o aborto. Por que não? Você é de esquerda do ponto de vista da economia, mas você é conservador. Você é contra o aborto. Nada de errado nisso. Quando a pessoa não tem esse tipo de conhecimento, ela vai falar muita besteira, que é o que acontece nas redes sociais, é o que acontece muito no YouTube, é o que acontece muito por parte de autoridades, de intelectuais, entre aspas, e é o que esse cara, é o que o pastor aqui, com respeito, está falando. Está, na minha opinião, está equivocado. Tem outra questão que a gente vai levantar. A direita também privilegia demais o poder e tem uma política mais deficitária para o pobre. Isso é típico da direita. A direita, uma das questões que ela luta é o Estado mínimo. É a pouca influência do Estado, do ponto de vista econômico, na economia. Ela é mais e aí entra a questão do liberalismo e do neoliberalismo. E aí o que acontece? Ela prefere que o Estado não se meta muito nas questões econômicas. Consequentemente, para quem é de esquerda, por exemplo, isso não pega bem. Por quê? Quem é que vai regular as questões econômicas e aí vai de encontro às desigualdades sociais e à distribuição da riqueza do país? Se não for o Estado. Tá entendendo? Então, nessas questões do Estado não interferir na sociedade, isso é algo estritamente da direita. No que se refere ao Estado ter mais poder do que o Estado maior e interferir nas questões da sociedade, isso é uma questão mais de esquerda. Estou assim jogando no ar, mas tem que ser um vídeo para falar mais sobre isso. Eu acho que o cristão tinha que também se preocupar com o pobre, com o que não tem. Entende? Então, pastor, mas o senhor vota em direita ou esquerda? Então, a minha tendência é votar na direita por conta das pautas que eu entendo ser ideológicas. Então, não vou votar no Lula, por exemplo, se ele for candidato de novo. Não tem meu voto, nem minha simpatia. E se alguém perguntar para mim, eu falo, sai fora. Realmente, votar em Lula é complicado. Lula já deu. Lula, na minha opinião, era para ter ficado ali no governo 1 e 2. Esse terceiro governo aqui tá de matar, tá uma desgraça mesmo. Pois bem, de fato, dá para a gente fazer uma mesclagem sobre o que é a esquerda, sobre o que é a direita. É possível que a gente seja um pouco esquerda e seja um pouco direita. Vai depender muito de qual assunto está sendo falado. E eu acho isso interessante.
Quando a gente vai, vou dar um exemplo, quando a gente vai estudar teologia, existe algumas situações na teologia sistemática, no que se refere ao assunto de soteriologia, que a gente acaba estudando os arminianos e os calvinistas. E aí, na minha opinião, para apaziguar mais esse conflito, que não é algo tão simples assim, é possível tentar uma mescla em alguma situação. Em que sentido? No sentido de encarar o texto como ele realmente é. Na questão política, penso eu que é possível, sim, ter um tipo de mistura, que muitos vão chamar de centro ou centrão, sobre o que é esquerda e sobre o que é direita. Mas, enfim, a gente pode tratar disso melhor em outro momento. Hoje fica essa reflexão, esse diálogo a respeito do que nós vimos nesse vídeo, e que Deus os abençoe, compartilha, curte, se inscreva, ajude o canal e dá a tua opinião. Não vou nem perguntar, você é esquerda ou você é direita? Eu só acho que a gente precisa ter uma consciência política melhor. E para isso, a gente tem que olhar o quadro maior sem preconceitos. A gente tem que tentar ser da forma mais imparcial possível, que eu sei que é impossível, não tem como a gente ser neutro. Até aqueles que falam assim, eu não gosto de política, isso já é uma posição política. Até aqueles que falam assim, eu não quero saber de política, isso já é uma posição política, querendo ou não. E é isso, pessoal. No mais, a gente traz em outro momento um vídeo a respeito sobre essas questões políticas. E que Deus os abençoe e que vocês tenham um bom fim de ano e que este ano que está chegando seja melhor que o anterior. Tchau, tchau. Fique com Deus. Muito obrigado pela atenção.